todos, irmãos. Amém. Aqui nós estamos agora começando o estudo bíblico, né? Um estudo sobre a palavra de Deus, né? E nós vamos começar com nós vamos começar aprendendo o que é a Bíblia, né? O que significa Bíblia, né? Bíblia é uma palavra que que vem do grego, né? Que significa Bíblia, que nada mais é do que livros, entendeu? Livros. Eu peço para os irmãos anotando, porque depois eu vou estar enviando essas perguntas para os irmãos, que eu estou anotando aqui também. Então, as principais perguntas eu estarei enviando para os irmãos e os irmãos estarão respondendo para mim através de uma pesquisa que nós vamos fazendo, igual aquela pesquisa que eu fiz, entendeu? E aí eu vou estar sabendo o nível de entendimento de cada irmão, entendeu? Então, o que é a Bíblia, né? A Bíblia era nada mais do que o livro. A Bíblia é um livro, né? Um livro dado por Deus, né? Aos homens. A Bíblia ela é símbolo desse. É um símbolo de que Deus ele entregou a palavra dele para os homens. Mas como que ele fez isso? Nós vamos entender isso se nós voltarmos lá no passado. E para nós voltarmos no passado, nós temos que abrir um versículo lá da Bíblia. Para nós entendermos tudo, nós temos que ler. Abra tua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4. Trinta e dois. Amém, irmão? Amém. O que está escrito aí, irmã? Você lê para mim. Por que pergunta agora aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra? Se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se Só o 32, ouviu tá? coisas como esta. Tá ouvindo? É só o 32 só. Tá bom, amém. O meu aqui é compridinho. No meu aqui tá escrito assim: escute o passado. Toda a história, desde a criação da humanidade, caminha pelo mundo inteiro e pergunta-se se alguém já viu ou ouviu falar de haver acontecido alguma coisa tão impressionante como esta. Amém? Amém. Então, aqui a palavra do Senhor ela está nos dizendo que nós temos que aprender a história da humanidade. A história da humanidade. Para que nós aprendamos a história mais magnífica que aconteceu, né? Nós temos hoje dois princípios, dois
nós podemos dizer duas fases dessa história da humanidade. Uma fase, né, que é pela evolução das espécies. Pode anotar. Uma fase. Chama-se evolução das espécies. Tá baixinho, tem que pôr no ouvido para poder escutar. A primeira é evolução da espécie. Deixa eu aumentar aqui. Evolução das espécies. Segundo essa primeira teoria, chamada evolução das espécies, teoria da evolução das espécies. Segundo essa teoria, os seres humanos, eles surgiram dos macacos. Então, dos primatas. Os primatas são os macacos. E eles eram curvos igual os macacos, e até que ele foi alcançando, chegando até as planilhas, né? Saindo das árvores e indo para os lugares mais onde as árvores não tinham mais alimento para eles, e eles tinham que andar, procurar alimento, e tinha que atravessar campos para chegar, campos de mato, para chegar até outros lugares onde ele encontraria alimento. Nessa caminhada, o homem foi evoluindo até ele chegar numa época onde ele precisava matar o animal para comer, porque ele já não se alimentava mais só de frutas, né? E aí ele precisava do alimento da caça para comer, entendeu? Então, essa aí se chama a teoria da evolução. Então, essa é uma teoria... Ô pastor, dá licença. Oi. Pastor, mas tudo que você está falando aí tem que escrever, porque não dá tempo. Não, você só escreve o que? A teoria da evolução é aquela que... Escreve aí, teoria da evolução diz que os homens vêm do macaco, entendeu? Eu tô só explicando. Mas é só Tá. a irmã escreve só o básico, aquilo que chama atenção, entendeu? Entendeu? Tá. Escreve aí, teoria da evolução. Escrevi. A primeira fase, né? Teoria da evolução das espécies. Diz Isso. que o homem vem do macaco. Isso. E Tá. temos ao contrário a teoria da evolução. O contrário à teoria da evolução, porque o que é uma teoria? Teoria é uma coisa que você não é comprovado, né? Por isso se chama teoria, né? Tudo que é teoria, quando nós falamos teoria, nós estamos falando de uma coisa que não é comprovado, entendeu? Que não é comprovado, tá? Entendeu? Então não é ciência, teoria não é ciência. A ciência é uma coisa, ciência é diferente de teoria, porque a teoria é uma base da ciência, mas não é comprovado, entendeu? Porque ninguém tem como voltar lá no passado e até hoje ninguém viu um macaco virar homem. Então não tem como comprovar se é verdade ou mentira, né? Verdade, né? Então, então não se torna uma ciência, entendeu? Entendi. E nós temos também o outro argumento, que se chama criacionista.
criacionista. Marcou? Marquei. O criacionista acredita, eles argumentam que tudo foi criado de acordo com a palavra de Deus. Acredita que foi? Criada a partir da palavra de Deus. Amém. Amém? Amém. Então, existem essas duas teorias, né? A teoria da evolução das espécies, que diz que vai lá, fala que os animais vai se evoluindo. O engraçado dessa teoria, essa é uma teoria falsa. Por que falsa? Porque ela fala de uma coisa que não tem comprovação científica, não tem como... Ah, pastor, mas não tem como comprovar que Deus criou o mundo, né? Mas nós temos evidências disso, né? Deus, ele deixa evidências, né? As evidências de Deus comprovam a existência dele. Por exemplo, nós temos evidências, se você for em Israel, você tem evidências que comprovam que Jesus vivia em Israel. Você tem evidências que existiu Abraão, entendeu? Você tem evidências que os homens de Deus, que aquilo que a Bíblia fala, é real, entendeu? E os livros da palavra de Deus, eles foram escritos em anos diferentes. E tem livros que foram escritos muitos anos além, entendeu? E esses livros, eles trazem traz evidências da palavra de Deus, entendeu? Evidências que demonstram que Deus é o Criador dos céus e da terra. Tá bom? Tá bom. Aí, marquei. Voltando ao que nós estávamos falando, Deus, ele é um ser que se manifesta através da palavra. O que é palavra, irmão? Palavra é o som. Deus, ele se manifesta através do som, entendeu? É a palavra de Deus, entendeu? O Deus, ele se manifesta através do som. O som, ele é formado por sete letras musicais, né? E essas sete letras musicais, entendeu? Que significa a perfeição de Deus. O 7 sempre está como a perfeição de Deus. Quem cria as letras musicais foi o próprio Deus que criou. O próprio Cristo, o próprio Deus que cria essas músicas. A música, criou os instrumentos, o som e a palavra. A palavra é edificante. E a palavra, por ela ser edificante, Deus, ele precisaria passar essa palavra à frente, né? Ele queria que essa palavra passasse à frente. E para isso ele precisava que essa palavra chegasse ao coração de todos os seres humanos. Todos os seres humanos. A palavra do Senhor, a primeira palavra que Deus falou com o homem foi essa. Vamos ler.
Tá em Gênesis 1, versículo 27. Deus fala com o homem assim: Assim Deus criou os seres humanos, e ele os criou parecido com Deus. E ele os criou homem e mulher, e o abençoou dizendo: Tenha muitos frutos, tenha muitos filhos, espalhe-se por toda a terra e domine. Tenha poder sobre todos os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastem pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhe dou todas as plantas que produzem semente, de todas as árvores que dão frutos. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, eu dou o capim e a verdura como alimento. E assim aconteceu, e Deus viu que tudo isso que ele tinha feito era muito bom. E a noite passou e veio a manhã. Lá em Deuteronômio está escrito que para nós aprendermos a palavra de Deus, nós temos que estudar, mas estudar a humanidade, entendeu? Muitas pessoas, quando vai ensinar a palavra, ela vai te ensinar, não através ela vai te ensinar de outra forma, contando os contextos, teoria sistemática, e o objetivo não é esse. O objetivo é falar um pouquinho, é aprender de Deus, mas aprender a ter relacionamento com Deus. Esse é o objetivo desse curso. É se relacionar com Deus. É se relacionar com o Altíssimo de alguma forma. Entendeu? Então, o objetivo desse curso é se relacionar com o Altíssimo. Então, para nós se relacionar com o Altíssimo, nós precisamos primeiro aprender as nossas origens. Nós precisamos aprender as nossas origens. Nós precisamos aprender de onde nós viemos, por que Deus criou nós, né? Qual é o objetivo, o que Ele quer de mim, né? O que Ele quer? Muitas pessoas, quando elas são deprimidas, elas perguntam: por que eu nasci, né? Por que eu nasci? E Deus, ele tem que... E se você for na palavra dele, ele nos dá respostas, né? Então a história da humanidade, ela começa com... Ela começa a partir da agricultura. Quando os homens... A história da humanidade, quando os homens começam a plantar sobre a terra. Então, por que... Ah, pastor, mas... Por que a história da humanidade começa através da agricultura? Porque antes da agricultura não existia o homem, mas não existia escrita. Então a escrita, ela vem com a agricultura, com as pessoas precisando do alimento, as pessoas precisando dos alimentos para sobreviver. Foi necessário que viesse ter a escrita sobre a terra, né? Foi necessário ter escrita. E quem criou a escrita, os povos antigos começaram a criar a escrita através de desenhos, de formas, né? Eles foram criando escrita. E eles usaram papel, e eles descobriram uma folha chamada papiro. E sobre essa folha chamada papiro, eles começaram a escrever coisas simples, como fosse desenho de animais. Se você vê o hebraico original mesmo, o original, ele é baseado, ele tem formatos, as palavras têm formatos de figuras. Por que as palavras têm formatos de figuras? Porque
era a forma deles interpretar aquele. Por exemplo, mentira, eles fazem uma figura com duas perninhas e uma figura com uma perna grande e uma perna pequena, simbolizando que uma perna não consegue se firmar a outra. Então, que uma perna só não se consegue se firmar. Então, isso é o que a palavra de Deus ela ensina para nós. E o povo de Deus, eles começam. A palavra de Deus diz que Deus colocou no seu coração do homem a palavra dele. Então, quando Adão pecou, Adão ele foi lá e pecou. Deus tinha dito para eles o quê? Para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles comeram. E por ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles... Eu vou pegar outra Bíblia aqui, irmão. E aí, para nós chegar a entender melhor, porque a minha Bíblia é muito atualizada, então às vezes fica confuso. Essa aqui já é bem um pouquinho mais antiga, mas dá para mais entender. O que Deus ele falou para o homem ali e para a mulher? Quando ele falou, né? Ele falou primeiro que ele deu poder ao homem, a Adão, ele deu poder de dominar os animais, né? Adão tinha o poder de dominar. Ele era o príncipe da terra, né? Ele era o príncipe deste mundo, né? Adão, ele tinha como poder dominar este mundo, né? E quando Deus ele fez o mundo, ele fez o mundo para Adão. Ele fez um mundo para um homem que seria a imagem e a semelhança dele, que se chamaria o Filho de Deus, entendeu? E Satanás, né? Satanás, ele já estava no Éden, ali no jardim onde Deus tinha criado, e ele ficava observando tudo o que acontecia, entendeu? Tudo o que acontecia, ele observava, entendeu? Ele observava com tudo. Ele ficava observando no Éden, né? Por isso que a palavra do Senhor vai dizer, estava tu no Éden, né? No jardim de Deus, né? E como que ele ficava no jardim, pastor? Ele ficava manifestado numa cobra, né? Que a Bíblia fala, né? E essa cobra, que é uma Maria, né? Que é uma cobra, não é uma cobra como uma cobra hoje, né? É uma cobra diferente, né? Mas aquela cobra não simbolizava um animal. Aquela cobra simbolizava um poder satânico que tinha naquela árvore, que era um poder que tinha naquela árvore. E eu vou explicar isso agora para a irmã. Primeiro, Deus, ele criou a humanidade através da desculpa, irmã, que eu tenho a língua presa, às vezes bloqueia, tá? Criacionista, tá bom? Então, Deus ele criou através da criacionista. Como que nós temos evidências disso? Sim, existe evidências da criação de Deus. Existe evidências, entendeu? O cientista fala que o mundo surgiu através do Big Bang, né? Mas o Big Bang, ele não tem como. O Big Bang, o que ele era? Era um átomo que estava no nada no universo. Não existia nada no universo.
Só existia esse átomo. E de repente esse átomo explode. Ele dá uma explosão. E quando ele explode, ele cria as estrelas, cria os planetas, cria tudo. Mas é engraçado que tudo no universo é tudo perfeito. A Terra, segundo a própria ciência diz, se ela for 1 milímetro a mais para perto do Sol, nós morremos. A vida acaba na Terra. Se nós nós só morremos queimados. Se nós for 1 milímetro para trás do Sol, nós morremos congelados. Você está vendo a precisão que a Terra tem? A Terra, ela roda, ela roda e ela roda no tempo certo. Hoje, com a ciência se multiplicando, o cientista consegue, através do nosso relógio, tudo, eles conseguem chegar a um tempo o mais próximo da velocidade da Terra, entendeu? E a Terra gira, a Lua está ali, ó, girando em torno da Terra, e ela não tomba, ela não bate com a Terra. Ela fica ali firme na dela. Ela tá solta no universo. E ela não se desespera, ela não tá solta. O que prende ela ali? É a gravidade da Terra. E essa gravidade da Terra, entendeu? Essa gravidade da Terra é o que faz com que nós, seres humanos, não ficamos na Terra. Então, é tudo preciso. Deus criou tudo em perfeita condição. Não tem nada que Deus não tenha criado que sai fora da matemática de Deus. Entendeu? Não tem nada. A história da humanidade, ela começa aí, através... Então, se eu perguntar em algum momento para vocês sobre a teoria da evolução, é uma teoria totalmente satânica. Ela é uma teoria satânica. Entendeu? Ela é uma teoria totalmente satânica. Ela foi criada por Darwin, né? Um homem que mexia com satanismo, né? E o objetivo dele era estudar o universo, estudar a natureza, e ele foi descobrindo, e no entendimento dele, foi entendendo que o mundo vem de uma evolução, né? O criacionista já não. Ele entende que é através da palavra. Mas essa palavra, ela não era guardada, ela era falada. Ela não tinha ela escrita. A palavra de Deus, você só tinha evidências da palavra. Por exemplo, hoje nós temos a história. A história é tudo aquilo que é escrito. O que é história? Tudo aquilo que está escrito. O que não é história? O que não é história é a arqueologia. Entendeu? A arqueologia é tudo aquilo que nós temos os arqueólogos têm que descobrir por que existe, por que existiu. São as evidências que eles têm de uma vida que existiu no passado. Por exemplo, o dilúvio. Existiu o dilúvio. E os arqueólogos, a Bíblia fala que existiu o dilúvio, e eles têm essa evidência, e eles buscam por evidências do dilúvio. Hoje eles encontram, já tem hoje bastante evidências que existiu realmente o dilúvio. Tem na Babilônia, por exemplo, no Iraque, que é hoje o Iraque, tem lugares onde fala que existiu o dilúvio, né? Lugares que falam que o dilúvio existiu. Tem muitos lugares que tem muita informação sobre o dilúvio. Então a palavra de Deus, ela se concentra nas evidências.
Por isso que Jesus ele deixa ver o mundo, mas para trazer, para mostrar para nós como e deixar evidências da sua passagem aqui. Então ele curou, ele libertou, entendeu? Ele profetizou para deixar evidências que ele veio a esse mundo. Ele veio a esse mundo, né? Então, esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito do Senhor Deus, né? A palavra de Deus, ela começa com 7 letras musicais, né? Ou seja, dentro da nossa garganta, aqui nós temos cordas vocais. E essas cordas vocais, quando o ar passa, né? Elas vibram, né? E formam as letras. Quando a pessoa canta, ali ela forma as letras vocais, as cordas vocais, né? Que ali as cordas vocais vibram com mais rapidez, né? E faz com que a pessoa use as sete letras vocais, né? Que existe, né? Musicais, desculpa. 7 letras musicais. A primeira vez quando Deus fala com o homem, Deus ele fala com o homem, mas ele não escreve nada para o homem. Ele só fala para o homem para que o homem se multiplique sobre a terra, para que o homem produza sobre a terra. O homem faz aquilo que Deus está falando e ele vai se multiplicando tudo. Mas após isso, Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. Essa palavra não é bom que o homem ficasse só, né? Ali já existia uma. Por que que não era bom? Porque Satanás, ele vivia no Éden. A palavra Satanás, ele é um querubim. Querubim é um protetor. Um protetor. Ele era um ser de luz, né? A luz significa palavra. Então ele é o protetor da palavra. Ele é o protetor, ou sacerdote. Então ele estava na onde? Ele estava no Éden, protegendo a árvore da vida, né? E por ele estar no Éden protegendo a árvore da vida, Deus proibiu o homem de comer da árvore da vida, porque Deus disse para ele que Deus disse para o homem quando se ele comesse da árvore da vida, que certamente ele morreria, né? Porque, mas por que ele morreria? Porque ele ia ficar conhecendo o bem e o mal, né? Porque ali ele ia ficar conhecendo o bem certamente e o mal. E o mal. Mas a tradução original dessa palavra diz que é assim, disse Deus para não ir até a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque nela estava Satanás, que é o conhecedor do bem e do mal. Quem é o conhecedor do bem e do mal? É o Satanás? Satanás. Deus conhece o mal? Nós aprendemos um monte. Quem criou o bem e o mal foi Deus, né? Não. O mal é se afastar de Deus. Deixa eu ver aqui. Nós estudamos ontem. Está em Tiago. Deus conhece o mal? Eu marquei aqui, mas tem muita coisa assim, marcada. Não digas que foi tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, ou não atenta a ninguém. Não é? Ou em outra tradução diz, não digas que o mal vem sobre vós, né? Ou vos tenta porque Deus não conhece o mal, não é? Então Deus conhece o mal?
Não, porque ele não faz mal, né? Ele não faz mal para ninguém, ele é bom, ele não conhece, ele não sabe o que é mal. Entendeu? Então, quando ele falou para Adão, não vá até a árvore e não coma do fruto da árvore que está no jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, é porque tinha essa árvore, tinha um guardião que guardava essa árvore. E a palavra em hebraico para querubim significa protetor, guardião. Então o querubim é um protetor, é aquele que guarda. Se vocês se lembram, quando Deus ele mandou criar a Arca da Aliança, ele pediu para fazer-se dois querubins em cima da Arca da Aliança, como fosse dois protetores, para proteger a Arca da Aliança. Então os querubins eles são protetores da palavra de Deus, né? E ali Satanás estava ali. Então era a mesma coisa de Deus falar nos dias de hoje, se nós fosse falar nos dias de hoje, era simplesmente Deus falando assim para Adão: Adão, ó, não vai ali na árvore e coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque ali está o que conhece o bem E o mal. e o mal. E esse ser que conhece o bem e o mal, ele é astuto, ele é esperto, ele consegue enganar a humanidade. Ele consegue enganar a humanidade. Só muda que a palavra não estava escrita. A palavra estava no coração de Adão. E quando Adão ele passa a a palavra para a esposa dele, né? Ele passa essa palavra para a esposa dele, que Deus falou com ele, para que ele não. Só muda que aquele querubim, ele era muito, muito, muito esperto. E por ser muito esperto, ele sabia quem ele ia enganar. Então ele usou o vaso mais fraco, que era a mulher, né? Ele usou o vaso mais fraco, que é a mulher. Então ele usou a mulher, naquela época, o Adão ali, eles eram caçadores, eles eram coletores, eles não comiam carne, o homem não comia carne. Você vê que você pode ler que Deus fala para que eles comam frutas, né? Eles não comiam carne, eles não podiam comer carne. Entendeu? E então eles eram coletores, ficava colhendo frutos, comendo. E provavelmente eles faziam isso quase o dia inteiro, né? Ficava ali, descansava, comia, entendeu? E um certo dia Eva estava colhendo os seus frutos quando ela passa na frente à árvore e ela se encanta com a beleza daquele querubim. E quando ela se encanta com a beleza do querubim, o querubim pergunta para ela o que Deus falou para ela sobre a árvore. Uma coisa que é muito interessante nessa pergunta, que o que Deus falou para ela, né, é que Satanás ele não sabe. Quando Deus ele revela alguma coisa para você, Satanás ele não sabe o que Deus está revelando. Então, você nunca na sua vida abra a boca para falar para ninguém aquilo que uma promessa ou alguma coisa que Deus está revelando para você. Nunca abra tua boca para falar para ninguém. Porque se você abrir sua boca, certamente você vai perder a sua bênção. Entendeu? Porque Satanás, o objetivo dele é esse.
fazer você perder a sua bênção. Então, nunca deixe o diabo te atacar, tá bom? Tá bom. Tá quase terminando. Vamos entender a história da humanidade. Hoje nós lemos Deuteronômio e que diz que nós temos que voltar ao passado e entender a nossa história. E a história da humanidade ela é entendida pela criacionista, que é nada mais pelo poder da palavra de Deus, entendeu? Existe evidências? Existe. Se você olhar, a natureza é perfeita, tudo é perfeito. O homem que hoje nós vemos as chuvas pelo país, né, destruindo pessoas, tudo, mas a culpa não é da natureza, a culpa é do próprio homem que tá invadindo um espaço que não era dele, né? Que não é para ele, que é da própria natureza, né? E a natureza ela está em todo momento de transformação. Ela é viva, né? Ela é viva, a Terra ela é viva. Muitas pessoas acham que a Terra é morta, né? A Terra não existe, a Terra ela é viva. Olha o que a Bíblia fala sobre a Terra. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. O que Deus disse? Produz. Ai, agora não dá pra me falar. Que a terra produzisse, né? Que a terra produzisse. Então ele está dando uma ordem para ela. Então ele está dizendo que ela tem o poder de produzir. Então entendeu? Ela tem esse poder, entendeu? Mas ela foi amaldiçoada por causa do homem. Quando o sangue de Abel caiu sobre ela foi amaldiçoada. Quando Deus ali fala, maldita é a terra por causa de ti, né? Deus ali está falando, ó, a partir de hoje a terra não vai produzir mais nada para você. Vocês vão ter que machucar ela, ferir ela. Vocês vão ter que ferir ela para que ela possa dar o que vocês querem. O ferir é o trabalhar. Então, o que é o ferir a terra, né? É o que nós faz hoje. É o que a humanidade faz. Começou a fazer através da agricultura, começou a plantar, começou a cortar, começou a tirar os morros, a tirar montanhas, onde explodir montanhas, começou a deformar a terra, entendeu? Para os seus próprios egos. E chegamos a um ponto que hoje a palavra de Deus está se cumprindo, né? A Bíblia, após esse período de Adão e de Eva, a Bíblia ela começa a falar sobre o dilúvio, né? E por que houve o dilúvio, né? O dilúvio ele vem, né, para destruir a humanidade inteira, porque a humanidade inteira não tinha temor a Deus. Por que ela não tinha temor a Deus? Porque ela não tinha mais a palavra de que Adão, quando Adão foi expulso do jardim, Adão ele levou consigo no coração dele a palavra de Deus. Ele levou com ele, mas eles não tinham escrita, tudo estava guardado no coração dele. E ele passava para os seus filhos, para os netos, e ia passando de geração em geração, até chegar em Noé. E Noé foi o que guardou a palavra no coração. A única pessoa na terra até então
que tinha guardado ali a palavra no coração era Noé. E Noé passou para o seu filho Sem essa palavra, que é o filho dele mais velho. E Sem guardou a palavra no coração dele. E Deus, para manter, para a destruição vir sobre a terra do dilúvio, Deus manda ele fazer uma arca e salvar a família dele inteira. E quando ele salva, quando ele vai ali amaldiçoar Canaã, né? Maldito, e ele vai engrandecer Sem, né? Ele vai falar, alargue o Senhor Sem, né? Por quê? Porque ao Deus de Sem, porque Sem seria os descendentes dos povos de Deus, né? Os descendentes dos povos de Deus. E de Sem saiu Abraão, né? Que é o pai da fé, que é o pai da fé, que é da onde saem as religiões que hoje existem no mundo, que é o islamismo, né? O Islã, né? É o Irã, o islamismo, né? Os muçulmanos, né? E o cristianismo, né? São as três religiões principais do mundo, né? Então, nós temos que entender isso, que a palavra de Deus está dizendo. Chegou em Abraão guardou a palavra no coração dele. Enquanto Abraão guardou a palavra no coração dele, lembra que essa palavra não era escrita, não tinha nada escrita. Deus viu que não tinha, a palavra dele tinha que ser escrita, porque tinha que ser guardada. As pessoas estavam morrendo, muitas pessoas estavam entrando no abismo, porque as pessoas não tinham a palavra de Deus no coração. Elas não tinham guardado a palavra de Deus no coração. Por isso o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para que eu não pecasse contra ti. Então, o salmista ali, ele está falando isso. Ele está falando que a palavra ali naquele momento, ela foi, sabe, passada de geração a geração, até chegar até chegar em Moisés. Quando chegou em Moisés, Deus ele teve um plano de colocar Moisés dentro do castelo de Faraó, porque ali os egípcios já tinham aprendido a escrita, mas só as pessoas dentro do castelo que sabia a escrita. Só as pessoas do castelo que sabia a escrita. Só os membros da alta corte que sabia a escrita. Então Deus colocou Moisés ali para que através de Moisés ele trazesse a lei dele ao mundo. Porque através de Moisés que foi escrito Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico, né? Foi através desses homens que Deus foi levantando, né? E ali a palavra de Deus foi se manifestando, né? Então, a palavra de Deus, que é a lei de Deus, ela foi escrita num papiro, tá? Que é uma folha. Amém. Que é uma folha, tá bom? Tá bom. E esse papiro,
foi passando de geração em geração, foi sendo guardado, foi sendo reescrito, até que a Bíblia foi escrita em várias formas, mas a lei de Deus ela foi escrita em dois contextos, em hebraico e aramaico. Hebraico e aramaico? Isso, ela foi escrita em hebraico e em aramaico. A lei de Deus. Entendeu? A lei de Deus foi escrita em hebraico e aramaico. A lei de Deus inclui também os livros dos profetas. Os livros dos profetas. Isso. Amém. Amém? Amém. Os livros dos profetas. E juntando a lei de Deus, além do livro dos profetas, também inclui os salmos. Salmos. Isso. Quando nós falamos em salmos, nós não estamos só falando do livro de Salmos. Nós estamos falando de Jó, de Salmos, de Davi, de Provérbios, Eclesiastes, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Cantares. Esses são os salmos. Tá bom? Tá bom. Eu vou parar a Esses gravação. são os salmos. Eu vou parar a gravação pra mim continuar, não, porque já tá dando tempo, tá bom? Tá bom.